Olá, pessoas queridas! Esse é o segundo vídeo da série Sucesso no Relacionamento. No primeiro vídeo, eu falei como os nossos relacionamentos afetam todas as áreas da nossa vida e alguns aspectos do alicerce que chamo os 4 pilares para o sucesso no relacionamento. Falei das narrativas que geram expectativas irreais e crenças limitantes em relação aos nossos relacionamentos. Toda transformação começa com a nossa própria conscientização, com um olhar crítico para percebermos em que nível estão os nossos relacionamentos. O quanto é fundamental tomarmos a decisão de mudar e nos responsabilizarmos pela parte que nos diz respeito. A importância de ousar querer algo diferente para elevar os padrões de nossos relacionamentos, porque a energia flui para onde colocamos a atenção. Falei de conceitos e ferramentas que envolvem estudos científicos e técnicas transformadoras testadas em laboratórios no decorrer das últimas décadas. Recursos acessíveis para qualquer pessoa que desejar dar um salto de qualidade em sua maneira de se relacionar. Pesquisadores da Universidade de Harvard comemoraram o resultado de 75 anos de trabalho. Uma raridade. Normalmente as pesquisas duram, no máximo, 10 anos. O estudo começou com 724 homens de 2 grupos, um de estudantes da Universidade de Harvard e outro de moradores de bairros mais humildes da cidade de Boston. Desde 1938, de 2 em 2 anos, os pesquisadores fizeram exames médicos, analisaram o cérebro dos entrevistados, ouviram os pais e, mais tarde, as mulheres e filhos. Gravaram até conversas deles com as famílias. Muitos lutaram na Segunda Guerra Mundial. Jovens que participaram da pesquisa se tornaram operários, advogados, médicos e um deles virou até presidente dos Estados Unidos. Só que a gente não sabe quem é. O nome não foi revelado. 60% desses homens, todos, ainda estão vivos. O resultado da pesquisa virou febre na internet com essa palestra do psiquiatra Robert Waldinger, o 4º diretor da pesquisa. Quando reunimos tudo que conhecíamos sobre eles na idade dos 50 anos, não foram os níveis de colesterol que anunciavam como eles iriam envelhecer. Foi o grau de satisfação que sentiam nas suas relações. As pessoas que se sentiam mais satisfeitas com as suas relações aos 50 anos foram as mais felizes aos 80 anos. E sabe como fazer isso? Ter bons relacionamentos. A pesquisa fala que não precisa ter muitos amigos, muitos parentes, poucos e bons já são suficientes. Isso tudo vale mais do que ter dinheiro e fama. Eu realmente acredito que você pode evoluir o nível de seus relacionamentos e assim impactar todas as áreas de sua vida. Ao longo de minha jornada, eu pude, através das ferramentas que trabalho, ajudar pessoas a reconstruírem seus relacionamentos, darem um salto em suas vidas profissionais, transformarem seus estilos de vida. Pessoas que pararam de tomar remédio para ansiedade, mulheres e homens que se abriram para novos relacionamentos, pais que voltaram a se relacionar de maneira saudável com seus filhos e tantos outros casos. Bom, então vamos entrar agora nos 4 pilares para o sucesso no relacionamento. No vídeo de hoje eu vou falar dos 2 primeiros pilares e ao final eu vou dar uma dica preciosa que impactou muito, de uma maneira muito positiva, o meu relacionamento amoroso. Primeiro pilar, trilogia dos relacionamentos. Aí na tela de vocês estão vendo um triângulo com 3 lados iguais, certo? Em um dos lados está escrito eu, do outro lado está escrito outro e no terceiro lado está escrito ambientes e fatores externos. O ambiente, gente, é representado pela sua casa, pelo seu ambiente de trabalho, pelo seu local de lazer, a sua cidade, o seu país e ainda
todos os fatores externos que envolvem a nossa vida de um modo geral, como o momento político, o momento econômico, mídia. O outro é representado por todas as pessoas que convivemos. Os nossos pais, filhos, líderes, liderados, colegas de trabalho, amigos e o relacionamento amoroso, que é o seu parceiro ou a sua parceira. Na trilogia do relacionamento, o outro é representado por qualquer pessoa de sua convivência. Mas aqui, hoje, nós vamos focar no outro do relacionamento amoroso, ok? Bom, como vocês estão vendo no triângulo agora, nós mantemos o eu, ambientes e fatores externos, e o outro, como vocês podem perceber, está escrito outro real, que é o seu parceiro, a sua parceira, sua namorada, seu namorado, enfim, ou o outro construído. O que significa o outro construído? O outro construído é para quem não está vivenciando um relacionamento amoroso no momento, mas quer encontrar alguém, quer ter um parceiro, quer ter uma parceira. Então, é o outro desejado, tá? Aquele que você quer atrair, que entre na sua vida, no seu relacionamento amoroso. O eu é responsável por 1/3 de tudo que acontece nos relacionamentos. O outro, né, é responsável também por 1/3 do que acontece nos relacionamentos. E os ambientes e os fatores externos, de um modo geral, também é responsável por 1/3. Gente, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque um lado impacta no outro, ou seja, o eu, né, representado por você, eu impacto no outro, que é o meu parceiro ou a minha parceira impacta no eu, né, os ambientes impactam no outro e assim sucessivamente, né? Um está sempre impactando na outra pessoa, ou os ambientes impactando no outro e no eu. Por que eu digo que é muito importante a gente entender isso? Porque muitas vezes, gente, é bastante comum as pessoas chegarem no consultório dizendo que estão com problemas no relacionamento amoroso, mas a culpa é do outro. Quer dizer, a responsabilidade é somente da outra pessoa. E o que eu quero que fique bem claro, que cada pessoa, né, que cada parte tem 1/3 de responsabilidade. Daí, gente, a importância de nos responsabilizarmos, aquilo que eu falei no vídeo anterior, e agora aqui na trilogia dos relacionamentos, isso fica bem evidente. Por quê? Embora a nossa participação como eu na trilogia do relacionamento seja 1/3, o que pode parecer pouco, o fato é que nós somos 100% responsáveis por essa parte. Ou seja, as minhas ações e comportamentos podem transformar o outro e o ambiente, né? E os ambientes de um modo geral, tanto para o positivo quanto para o negativo. Isso quer dizer que eu também sou responsável por como está o meu relacionamento nesse momento. Mas é muito importante entender que transformar o outro não é controlar o outro, são coisas muito diferentes. Eu não posso mudar o outro para que ele seja como eu quero que ele seja. E eu nem posso controlar os ambientes, os fatores externos. Porque é sério, gente. Muitas vezes a gente quer controlar o externo, quer controlar aquilo que está à nossa volta, a gente não pode. Porque é simplesmente impossível controlarmos todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Já é um desafio grande controlarmos nós mesmos, né? As nossas emoções. Mas eu posso mudar a mim mesmo, as minhas ações, os meus comportamentos, as minhas crenças, os meus valores. E na medida que eu mudo, eu posso alterar o todo. Assim como não é possível controlar o outro e os ambientes, a grande sacada, né, o grande insight é que o outro e os ambientes também não têm o poder de controlar o eu. Ou seja, a outra pessoa e os ambientes também não podem me controlar. Desde que eu esteja no estado emocional fortalecedor, que chamamos de estado coach, que eu vou explicar mais adiante. Na verdade, quando estamos conscientes, presentes, né, os problemas que estão nos ambientes e as reações emocionais que vêm das outras pessoas batem no eu, né,
mas não tiram do eixo, não tiram do centro. Visualizem um bambu, né? É como se fosse um bambu. Vem a ventania, ele tomba para um lado, tomba para o outro, mas volta para o seu estado original. Já uma árvore, né? Se ela é fixa, aquela árvore fixa, quando vem uma ventania, ela pode cair, porque ela está muito rígida. Ou seja, é fundamental, o estado coach, ele nos coloca no estado de flexibilidade, de resiliência. Então, os problemas passam pela pessoa, os problemas passam por mim, que é o eu, mas não param na pessoa, no indivíduo, no eu. Então, resumindo, a trilogia do relacionamento mostra os 3 lados, que um impacta no outro, mas não tem o poder de controlar o outro. Isso significa que o poder e o controle de sua vida e de você mesmo está em suas mãos. Continuando com o foco no eu vou falar agora dos estados emocionais. Então, de acordo com o modo que nos sentimos, influenciamos o outro, isso já sabemos, e os ambientes, tanto para o positivo quanto negativamente. Se estamos inseguros, inseguras, com medo de perder, magoados, magoadas, com ciúmes, ficamos muito tempo vibrando nesses sentimentos e acabamos por entrar cada vez mais na negatividade, em estado de tensão, congelamento, né? As emoções negativas fazem com que fiquemos congelados, né? Como se o olhar ficasse para trás e a gente fica congelado em problemas. É o que chamamos de estado crash. E nesse estado de tensão, ficamos mais reativos, ou seja, prontos para lutar, né? Prontos para a briga. E por isso perdemos a capacidade de ouvir o outro, de apoiar o outro, porque nos sentimos feridos, magoados, chateados, é como se a gente ficasse fechados em nós mesmos, né? Tristes e sem termos, muitas vezes, né, sem termos a consciência disso. E neste estado de tensão, ficamos mais reativos, ou seja, prontos para brigar. Perdemos a capacidade de ouvir o outro, perdemos a capacidade de apoiar o outro. Por quê? Porque estamos nos sentindo feridos, magoados, magoadas, chateados, tristes. A questão é que nem sempre temos consciência disso. Só que nesse estado nós acabamos por afastar o outro e também impactamos negativamente os ambientes à nossa volta. Gente, isso significa que muitas vezes, por medo de perder, acabamos perdendo antecipadamente. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Agora, sabendo tudo isso, que podemos ter controle sobre nós mesmos, você deve estar se perguntando, como? Justamente entrando no estado oposto ao estado crash, que é o estado fortalecedor e possibilitador que chamamos de estado coach, que significa estar centrado, com a respiração e os batimentos cardíacos em equilíbrio, estar aberta, né? Aberto, podendo ouvir, a capacidade de perceber tudo que está acontecendo à nossa volta e ao mesmo tempo mantendo, né? Mantendo o equilíbrio emocional, como se aquilo que a gente pensa, né? Que a nossa mente aqui cognitiva, intelectual, estivesse em acordo com aquilo que estamos sentindo, né? Tudo no mesmo lugar. Nesse estado de abertura, entramos em empatia com o outro. E é aí que está a beleza do processo de mudança, né? Que a beleza acontece. Mas como é que funciona isso na prática, né? Por exemplo, se eu estou no estado crash e eu quero digamos que eu quero a atenção do outro, a atenção do meu marido, do meu namorado, namorada, mas eu estou tensa, eu estou insegura, eu estou no estado crash. Então como é que eu transmito isso? Muitas vezes eu grito, eu faço cara feia, eu não ouço, eu não sou carinhosa, mas na verdade o que eu quero é atenção, mas eu faço ao contrário, porque o estado emocional é de tensão. Só que quando eu estou nesse estado emocional e me comporto dessa maneira, como chega no outro? E como volta para mim? Ou seja, bate no outro essa tensão e volta da mesma forma.
Quando pensamos no outro construído, no outro desejado, mas estamos vibrando nas limitações ou lembrando só daqueles relacionamentos do passado que não deram certo, pensando que talvez não... Será que é para mim? Será que não é para mim? Com sensação ou sensações, né, de falta de merecimento, o que acontece? Na verdade, você vai atrair uma pessoa que esteja na mesma sintonia, ou seja, que esteja vibrando da mesma maneira. Por isso que muitas vezes é até comum, né, a gente ouvir o seguinte: nossa, essa pessoa mudou, saiu de um casamento, entrou num outro, parece que trocou 6 por meia dúzia. A outra pessoa é igual, parece que você atrai exatamente uma pessoa igual à anterior, que não era legal, né? Por quê? Porque é o modo como se vibra. Agora, no estado coach, por estar em harmonia consigo, por estar em equilíbrio, com autoestima elevada, né, se sentindo segura, isso significa que inicia também um círculo virtuoso em relação ao outro, aos ambientes e também a essa pessoa que você quer atrair para você. Ou seja, no estado possibilitador, você vai vibrar e atrair esse outro desejado que esteja também dentro dessa mesma sintonia, que esteja também em equilíbrio emocional, que esteja também centrado, numa vibração positiva. Por quê? Porque você abriu esse espaço para pessoas ou para pessoa na mesma vibração que você. O estado coach, né, é um dos princípios básicos para se relacionar bem. No meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos que falam do estado crash e do estado coach, e exercícios de relaxamentos, de meditações e visualizações também, para que você possa entrar nesse estado possibilitador que é o estado coach. E agora vamos para o segundo pilar, que são os estilos de conflitos. Os estilos de conflitos fazem parte das pesquisas de John Gottman. Ele é um dos maiores pesquisadores do campo dos relacionamentos da atualidade. Através de suas pesquisas, ele classificou os estilos de conflitos em 4 formas. Crítica. O problema da crítica é que geralmente a crítica ela é destrutiva. Por quê? Porque o foco está na pessoa, na identidade e não na ação, naquilo que foi feito. E geralmente quem recebe a crítica, né, se sente ferido, se sente machucado. Por quê? Justamente por isso, porque foi na identidade, na personalidade. Geralmente se usa o nunca, o sempre. Você nunca faz isso, você nunca faz aquilo, você sempre faz aquilo. Tipo, você disse que ia fazer, mas você nunca faz o que diz que vai fazer. Ou seja, você está criticando a pessoa, você nunca faz o que diz que vai fazer. Ou, por exemplo, você é muito enrolado, quer dizer, a pessoa é sempre enrolada, ela o tempo todo ela é enrolada, ela nunca faz o que vai fazer. Geralmente, para quem ouve isso, dá a sensação que você está comparando, que você está generalizando e que você está dizendo o quê? Você é sempre assim, você sempre faz isso. Ou seja, essa pessoa não faz outras situações, ela não faz coisas boas, ela sempre faz errado, ela nunca acerta. Então, é importante a gente ter muita atenção nesse contexto da crítica. A crítica positiva pode ser dita, mas é uma outra forma de dizer. Aqui a gente está falando da crítica destrutiva. Uma outra questão, ele diz que é quando a pessoa fica na defensiva. O que é a defensiva, né? É quando você nega responsabilidades. Ou seja, a pessoa fala alguma coisa e você imediatamente dá uma justificativa. Rebate uma reclamação com uma outra reclamação. Esse estado de defensiva é geralmente porque a pessoa se defende porque ela quer se autoproteger. Quando somos alvos de uma bomba verbal, é natural o nosso desejo de se defender, né? Podemos até achar que a defesa justifica, mas o problema é que ela não dá fim ao conflito, né? Porque um fala, o outro fala e aquilo nunca mais tem fim. Pelo contrário, aumenta o nível de tensão. Por exemplo, a pessoa diz assim: puxa,
Você havia combinado de lavar a louça e não lavou. Ah, eu não lavei a louça porque eu não achei a esponja. Quer dizer, rebate uma crítica com uma outra crítica. Você não comprou o refrigerante Diet. Você sabe que eu tomo refrigerante Diet. Mas você não pediu. Uma outra forma de conflito é a obstrução. A obstrução, o que acontece, né? Geralmente, no meio de uma discussão, no meio de uma briga ou no meio de uma discussão, uma pessoa se fecha, né? Ela se fecha, ela se recusa a responder, fica emburrada, fica em silêncio, fica distante, né? Na verdade, ela começa, a sensação é de que ela ignora a outra pessoa, que ela está ignorando a outra pessoa. E nessa mesma pesquisa, ele diz o seguinte, que 80% das vezes, né, a obstrução vem dos homens. Os homens, eles falam muito de política, de futebol, das coisas externas, mas no contexto das emoções, eles tendem a se fechar mais do que nós mulheres, né? Agora, essa questão da obstrução, eu vou dar um exemplo que acontecia comigo no meu próprio relacionamento. Às vezes eu estava numa discussão com meu marido, né, numa conversa um pouquinho mais quente, e de repente ele parava de falar, ficava mudo. Né? Aquela coisa que vai gerando uma tensão, uma irritação profunda na gente, porque a outra pessoa não fala, simplesmente ela acaba ali, ela não fala, fica vermelho, nem olha para você, e eu ficava muito irritada cada vez que isso acontecia. Só que aí, quando eu entendi essa questão da obstrução, fez toda a diferença na nossa forma de discutir. Porque eu entendi, eu passei esse mesmo conceito para ele, ele também entendeu, e aí mudou totalmente a forma da gente se relacionar no momento de uma discussão. Uma pessoa que costuma entrar no estado de obstrução, na verdade, ela está se sentindo como uma represa de tensão que transborda. E a obstrução, né, ficar esse silêncio, essa paralisia, é uma maneira de tentar se recuperar desse transbordamento emocional. Então ela reage como se fosse uma parede, né, um gelo bloqueando todas as ações do parceiro. Por isso, então, quando você está com essa pessoa que ela transborda, por isso que a gente se sente tão... A sensação para outra pessoa é tão incômoda, porque é isso mesmo, foi um bloqueio, como se fosse isso que a pessoa estivesse dizendo. A questão é que nessa obstrução também se perde a esperança de resolver o desentendimento. Por quê? Porque essa pessoa trava. Em outros contextos, a pessoa fica ali na obstrução, e depois ela ainda fica 1, 2 dias sem falar. Fica 1, 2 dias, 3 dias empurrada por conta daquilo que aconteceu. Então, entender isso, para mim, fez toda a diferença. E é fundamental que a gente entenda que tem esses dois lados, né? A pessoa, nós mulheres tendemos a ficarmos, né, muito irritadas quando isso acontece. E os homens, porque estão excessivamente transbordando em emoções limitadoras. Então, quando a gente entende isso, muda totalmente, vira uma chavinha, né? De verdade, vira uma chave nesse contexto. Uma outra forma de conflito é o desprezo. Segundo Gottman, né, esse estilo de conflito é o que gera mais separações. Por quê? Porque são comentários que menosprezam a outra pessoa, são insultos, acusações, rótulos, sarcasmo. Inclusive, quando a pessoa se sente desprezada num relacionamento, as chances de ficar doente aumentam em 35%. Ou seja, essa questão do desprezo é muito, muito negativa nas relações. Em compensação, os relacionamentos duradouros, né, também de acordo com Gottman, eles não têm esse estilo de conflito. O desprezo é um estilo de conflito muito negativo. Se você diz para outra pessoa assim, você não entende as coisas? Você é burra? Você é burro? Quer dizer, é complicado, né? Você leu o rótulo? Você não sabe ler? Então são coisas que atacam diretamente
e menosprezam a pessoa. Conclusão: é importante saber como você funciona, como o seu parceiro funciona nos momentos das discussões, né? Sobretudo nos momentos das brigas, né? Porque a questão não é brigar, é como brigar, né? É como discutir. Em geral, todos esses sinais ocorrem também em relacionamentos saudáveis, mas com menor frequência. O problema é quando se tornam hábitos. Bom, a exceção, como eu disse, o desprezo. Porque, de acordo com o Gottman, praticamente é inexistente em casais com relacionamentos duradouros essa questão do desprezo. Para quem está num relacionamento amoroso, é fundamental ter consciência desse pilar. Para quê? Para que você possa se policiar na relação e não cometer determinados estilos de conflitos. E para quem está procurando um novo relacionamento, saber desses estilos de conflitos também faz toda a diferença. Por quê? Sabendo desses conceitos, desde o começo da relação, é possível estabelecer um nível bem alto na forma de solucionar os conflitos. Existe uma pesquisa que mostra que o índice de divórcio no primeiro casamento é perto de 50%. No segundo casamento está em torno de 66%. E no terceiro casamento, 75%. Ou seja, trocar o parceiro, via de regra, não funciona, né? Se os estilos de conflitos continuam os mesmos, se as estratégias em um relacionamento não mudam, por que os resultados mudariam? Nos conflitos em geral, gente, é importante ressaltar que a partir de 100 batidas cardíacas por minuto, a pessoa vira a chave, ela vai para algo mais irracional. Ela não pensa mais, ela entra na raiva, ela entra no excesso de emoções e ela não pensa. E aí a discussão perde o sentido de ser, né? Porque a gente começa uma discussão com uma intenção, mas quando vai para essa coisa irracional, perde a lógica. Então, gente, é importante perceber e entender que quando se entra nesse estado muito alterado, quando as batidas cardíacas já estão muito aceleradas, é importante interromper a discussão, parar a discussão. Mas isso já faz parte do próximo vídeo que eu vou falar sobre resoluções de conflitos. Gente, é uma alegria muito grande dividir esses conteúdos com vocês. Meus clientes e as pessoas que me conheceram pessoalmente em um dos meus eventos ao vivo sabem que me ilumino cada vez que estou difundindo conhecimentos que podem transformar a realidade de uma pessoa para melhor. Eu me sinto completamente realizada e dentro do meu propósito, né, quando eu faço isso. E é por isso também que eu disponibilizo muitos conteúdos gratuitos pela internet, impactando a vida de muita gente. Vivenciar a alegria e a emoção de estar conectada com a minha missão foi o que me motivou também para criar o programa fechado Sucesso no Relacionamento. É um treinamento 100% online com 7 módulos em que faço uma grande imersão no campo dos relacionamentos. Eu vou falar do relacionamento amoroso, profissional, social, familiar. Neste treinamento eu tenho uma ambição bastante ousada. É um programa que se propõe a eliminar o desperdício de energia com brigas, com desentendimentos desnecessários e levar o indivíduo ao que eu chamo de o ciclo extraordinário dos relacionamentos. Eu recebo muitos e-mails e mensagens de como os meus conteúdos gratuitos, né, estão fazendo a diferença na prática no que diz respeito aos relacionamentos. As pessoas dizem que não imaginavam, né, que existem tantos recursos e tantas informações nesse campo, né, dos relacionamentos de um modo geral. Eu acredito que você já está percebendo as novas possibilidades e recursos com a Semana do Relacionamento. Imagine o que você irá aprender e vivenciar no programa fechado Sucesso no Relacionamento. Bom, depois de ter falado sobre os 2 pilares, a trilogia dos relacionamentos e o estilo de conflitos,
vamos à dica que eu prometi, que é uma pequena e eficiente técnica que antecipa o terceiro pilar, que é a resolução de conflitos. Trata-se de uma técnica dos 3 minutos. É um exercício muito simples, contudo muito eficiente. Foi uma verdadeira revolução para evitar conflitos desnecessários em minha própria relação amorosa. Bom, a técnica consiste no seguinte. Primeiramente, antes de você entrar numa discussão, numa conversa, você vai respirar, entrar em estado coach. Você toma ali alguns minutos para entrar no estado mais possibilitador, estado coach. Nesses 3 minutos, eu quero que você visualize qual é a conversa que você vai ter. Verdadeiramente, você visualize o desfecho que você quer, as falas, a situação no positivo, a intenção positiva desse encontro, a intenção positiva dessa conversa. Porque, gente, quando a gente entra numa conversa, numa discussão, o que a gente quer como resultado? A gente quer que o melhor aconteça. Então, é visualizar esse positivo acontecendo. Porque, no fundo, gente, o outro também quer o melhor da conversa. Lembre-se, somos 100% responsáveis pelo nosso 1/3. E nos relacionamentos, isso faz total diferença. Então, experimente já colocar em prática esse conceito, ok? Muito bacana, não é? No próximo vídeo, aprofundaremos o tema das resoluções de conflitos e veremos o 4º pilar, aumentando o positivo em seus relacionamentos. Ao final, também falarei sobre alguns mitos que rondam o tema dos relacionamentos e vou te informar como vai funcionar as inscrições para o treinamento fechado SNR, Sucesso no Relacionamento. Quero te fazer agora 3 pedidos. Deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo e me diga por que está valendo a pena participar da Semana do Relacionamento. O segundo pedido é para que você assine o meu canal do YouTube. Como disse, disponibilizo muitos conteúdos gratuitos toda semana. Toda quinta e terça eu posto um novo vídeo. E o terceiro é que se você conhecer alguém que possa se beneficiar com esses conteúdos, repasse o link da plataforma com os vídeos. Quem sabe você não possa até mesmo assistir novamente os vídeos na presença dessa pessoa. Ter ótimos relacionamentos é a diferença que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, um super beijo e te espero no próximo vídeo.